A lenda diz que, em tempos antigos, um patriarca poderoso trancava suas forças em uma fruta mágica, prometendo ao vencedor de um grande desafio um poder sem igual. O que ninguém sabia, porém, é que essas histórias não eram só contos de fadas, eram a chave para um mundo repleto de batalhas épicas e perigos inimagináveis. Enquanto as artes marciais dominam a vida de muitos, um garoto solitário busca desvendar os mistérios desse mundo, treinando dia e noite em busca de poder e respeito. Seu nome? Zeke. Esse moleque é conhecido por sua determinação ferrenha e por nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Ele quer ser o melhor, mano, mas a jornada não é fácil. Cada passo é uma luta contra os desafios que a vida lhe impõe. E quando ele encontra uma referência sobre a antiga e lendária fruta dourada, uma nova chama acende dentro dele. O que ele não espera é que esse caminho irá desencadear uma série de eventos que mudará tudo, cara. Zeke tinha um sonho, mano. Ele queria chegar no topo das artes marciais, mas óbvio, ele sabia que era uma treta de impossibilidades, não importava o quanto tentasse. Só que o desespero foi o que fez ele ir atrás de uma lenda antiga, que rolava de boca em boca pela galera. Essa lenda falava de uma fruta dourada guardada por um dragão, tipo um super bicho que vivia numa caverna. E aí, depois de um pau quebrado danado com o dragão, o Zeke conseguiu pegar tal fruta. Ele ficou de cara ao ver que a fruta realmente existia, e se achou o verdadeiro conquistador, sentado em cima do corpo do dragão. Confiante, ele pensou que, comendo essa fruta, ia ser o mestre das artes marciais, tipo o cara mais brabo de todos, Gilfus Eldragon. Esse era o nome do maluco, o RMC mais forte que o mundo já viu. Décadas depois, o Gilfus já tá no seu leito de morte, cheio de rugas e histórias. Cercado pela família, ele viu seu filho mais velho, Gillian, lá do lado. Gilfus, percebendo que o garoto tá na bad, manda ele ser forte e diz que chegou a hora dele. Gillian, todo triste, tá prestes a perder o pai, da mesma forma que perdeu a mãe. Enquanto ele tá à beira da morte, Gilfus sacou que aquela parada de fruta da imortalidade era só balela. Mas, no fundo, o maluco achou um consolo em ter uma esposa e filhos pra chamar de seus. Ele disse pra galera que viveu bem e não se arrepende, mas cê sabe, era uma mentira danada. Gilfus tinha um gosto amargo de arrependimento por não ter mais tempo pra alcançar seu sonho. Daí, o cara fechou os olhos e Ploft abriu de novo como se nada tivesse acontecido. Chocado, ele estava se perguntando por que tudo parecia tão diferente ao redor. Ele percebeu que tinha um corpo levinho e, ao olhar as mãos, viu que eram de bebê, e não é que ele estava no berço, como se alguém tivesse feito uma maracutaia com a vida dele. O bicho não podia acreditar, mas tentou se acalmar, tipo respirando fundo. Como ele era considerado um 10 estrelas na vida passada, Gilfus pensou que sua situação era bem fora do normal. De repente, reconheceu que a fruta da imortalidade não era nada daquilo, era uma reencarnação. Isso fez o cara sorrir, porque, convenhamos, era uma sorte da boa a ser agarrada. Com essa nova chance, ele acreditava que ia finalmente chegar no auge das artes marciais. Notando outros bebês ao redor, Gilfus suspeitou que tinha reencarnado na família Eldragon, mas aí ficou encucado. O que esses bebês todos estavam fazendo numa sala só? Nesse momento, as empregadas entraram com mamadeiras em punho. Elas se aproximaram de um berço e pegaram um goblin para dar comida. Gilfus, que já estava em choque, pensou: o que elas estão pretendendo fazer com esse goblin? Depois de encher o bicho com um líquido vermelho, ele, bum, explodiu, taca sangue em Gilfus. O pânico tomou conta e ele ficou tentando entender o que tinha na mamadeira. As empregadas, sem perder tempo, resolveram diluir mais o negócio e continuaram dando aos outros bebês. Gilfus logo foi agarrado por uma das empregadas, tentando ainda descobrir esse veneno. Ele viu claramente que o conteúdo da mamadeira não parecia nada com leite, mas parecia estar transbordando de magia, tipo um bagulho muito louco. O cara não conseguia acreditar que as empregadas estavam dando algo tão sinistro pros bebês. Uma das empregadas empurrou o frasco na boca dele, e após dar uma golada, Gilfus parou tudo e finalmente sacou que era sangue de dragão antigo. Ele pirou. Como podiam ser tão insanos a ponto de dar sangue de dragão pra bebês? Finalmente ficou claro porque eles estavam diluindo o negócio. Ele quis cuspir essa parada, mas lembrou que tinha engolido um pouco, só que pensou que uma pequena quantidade não ia matar ele, né? Ele viu que os outros bebês também estavam cuspindo e decidiu que era o melhor a se fazer antes de explodir também. Daí, de repente, ele se tocou que podia estar cometendo um erro. Se absorvesse todo aquele poder mágico, quem sabe não superasse seu eu do passado e alcançasse a fama, sem entender exatamente o que estava rolando, mas decidido a aproveitar a situação. E bebeu tudo no frasco com uma cara de bravo, tipo, pronto pra mostrar que não é pra mexer com ele. Até a empregada ficou pasma ao ver que Gilfus, na boa, tava de boa consumindo sangue de dragão. Ela ficou feliz demais que as coisas estavam andando bem pra ela. Quando terminou de beber, foi colocado de volta no berço e viu que os outros bebês também escaparam dessa. Como um bebê comum, ele começou a sentir sono após uma refeição daquelas. 7 anos depois, Zeke tá lá, fazendo flexão enquanto coloca uma pedra nos pés, tipo, só um treino. Ele chegou a 1000 flexões, maluco. Depois de dar um empurrão na pedra, parecia que ele era um Hulk mirim. Ele olhou para aquele corpo musculoso e, bicho, admitiu que amava essa nova vida. Aparentemente, Gilfus agora atende pelo nome de Zeke Eldragon. Zeke acreditou toda a força que tinha aquele sangue de dragão que comeu. Aquele sangue parecia ter um poder do caramba, e até os bebês que tomaram só um pouco estavam virando monstros.
monstros, Zack conseguiu absorver cada gota do poder único do dragão antigo, e o negócio ficou sinistro. O garoto passou por uma transformação que deixou ele travando, sem saber se acreditava no que estava acontecendo, mas de repente ele percebia que ainda era um guerreiro de uma estrela, o que foi tipo um balde de água fria na cara. Uma estrela é a verdadeira essência do poder de alguém, comprimida ao extremo, tá ligado? Imagina o corpo dele como um universo onde as estrelas dançam pra lá e pra cá, mas nem todo mundo manda bem nessa dança. A treta é que quanto mais estrelas, maior é a força, e isso vai ficando mais sinistro. Na vida passada, Zack chegou a um rank de 10 estrelas, o que lhe deu o título de único no pedaço. Já se passaram 7 anos desde que Zack ressurgiu como filho do chefe da família Eldritch Dragon, só que como filho ilegítimo, ou seja, é a treta. A mãe dele já tinha batido as botas, e o pai nem sinal, como se estivesse de férias eternas. Zeke não conseguia acreditar que o pai dele era tão insignificante, tipo, mais estranho que a sogra. Aparentemente, ele reencarnou 1000 anos depois, e o mundo virou uma maldição, onde os fracos são pisoteados. Tem até um ritual cabuloso chamado Julgamento do Dragão, só para os bebês que sobrevivem ao sanguinolento negócio. O moleque deveria ser treinado como guerreiro dragão, mas nenhuma aulinha recebeu, tá ligado? Ele tenta fazer umas perguntas pra criada, mas ela só consegue responder que não tá autorizada a nada. Zack desabafa com a criada, lembrando a menina que quem passou no teste tinha que treinar, mas ninguém tá na vibe. Mas ele só vê criadas e cadê o instrutor? O negócio tá feio. A criada age feito uma boneca, perguntando se ele precisa de algo, mas Zeke é autossuficiente e tá focada em bombar. Zeke chega a perguntar se ela pode lançar uns babados sobre as outras crianças da família, e adivinha? Mesma resposta. Ele tenta manipular a situação, mas a criada, firme como uma rocha, não dá um pio. Frustrado, Zack se pergunta se é só isso que dá pra saber dela. Ele questiona se tá lá pra ser maltratado, e a criada se defende, dizendo que só foram mandados pra atender o rei. Zeke percebe que a criada tem umas 3 estrelas, tipo, poderia dar uma ajuda no treinamento, mas nada feito. Decide que tá na hora de sumir pra floresta e se toca que viveu 3 anos com a criada sem uma conexão de verdade. Ele espera uma resposta, mas a criada só parece dar um migué, numa vibe de indiferença. Na floresta, Zack começa a comer um punhado de ervas venenosas que tem um gosto que faz até o diabo chorar, mas ele finge que tá tudo certo. Aí, ele nota uma sombra estranha e se pergunta por que alguém estaria seguindo ele sem aparecer. Sei lá, bicho. Ele ignora e foca no caminho até topar com um javali irritado, e a névoa negra do cara que o persegue não tinha nada a ver com a sua vida passada. Zack se mostra pro javali e o bicho parte pra cima dele como se fosse o jogo da vida. O garoto sorri, agora é show de habilidades, porque ele assume a posição e dá um golpe no ventre do javali. O impacto é de explodir a mente, quebrando tudo e derrubando o javali com um clique de dedo. Zeke fica em choque ao perceber que, com um toque, ele, um lutador de uma estrela, manda um javali pra vala. Ele conclui que o negócio mesmo é a qualidade da estrela, e não só o número. Ele coloca o javali nas costas e parte pra casa, todo pimpão. Enquanto isso, ele reflete que já tá enfadado de estar sozinho e pensa em partir pra uma aventura. Mas aí percebe que o mar é o único lugar, embora quisesse viajar pra outro canto. Enquanto isso, a figura estranha que o seguia fica chocada, tipo, como é que ele derrubou o javali sem treino? Isso é surreal. E mais, o cara não consegue acreditar que Zeke realmente o notou. Ele conclui que Zack não é um pirralho comum, considerando que a mãe dele morreu muito jovem e o pai é um fantasma. O maluco assume que Zeke não deve ter recebido uma educação digna, mas não consegue escapar desse rebuliço, já que é filho do chefe. Ele tá sob vigilância e o negócio tá ficando cada vez mais sinistro. O cara esquisito tá achando tudo muito interessante. Ele quer ver o que vem a seguir. Zeke volta pra casa e percebe que tem visitantes, e isso não é bom. Ele consegue sentir a força dos visitantes e se pergunta o que querem com ele, tipo, não tá entendendo nada. Ele caminha até a porta pra ver o que rola e percebe que não estão com intenção de assassinato. Finalmente ele abre a porta e vê uns homens na sala, já perguntando o que eles estão fazendo ali. Percebe ainda que os homens estão usando o emblema do dragão L nas roupas, que é tipo estátua. Isso deixa ele ainda mais curioso e se pergunta o que está pegando. Nesse momento, os homens revelam que vieram buscar ele porque precisa passar por um exame. Zeke quase perde a paciência porque, mano, ninguém me falou de exame, tá tudo uma bagunça. Em questão de minutos, Zeke tá sendo levado pra casa principal. Ele jamais imaginou que voltaria após 1000 anos. O que rolou? Ele é vestido por homens com um uniforme escolar, tá uma confusão. Zeke é levado pra casa principal não por luxo, mas pra frequentar a academia conhecida como Ninho do Dragão. Essa academia é da família El Dragão e o sonho de todo nascido na família. E o esquema é que todos recebem educação ao completar 7 anos. E hoje é o exame de admissão. Mas nosso cara Zack, coitado, não teve educação nenhuma. De boa, ele não teve escolha e teve que encarar o exame, já que é obrigatório, por isso foi tirado da floresta. Zack tava uma pilha de frustração e isso fez ele inclinar a cabeça de dor enquanto os outros alunos passavam. Aí chegou um moleque de cabelo azul Langus que foi em direção a ele.
Langus, lá da Vila Oddscale, perguntou se Zack estava bem ou se estava com algum problema. Zack se virou e, de forma não muito educada, perguntou o que ele queria. Langus, bem tímido, só tentava ajudar porque parecia preocupado com ele. Zack ficou chocado com a abordagem do Langus. Ele percebeu que Langus era tímido, mas sentiu uma força rolando dentro do garoto. Então Zack se levantou e pediu desculpas por ser rude. Surgiu daí a pergunta sobre o que os líderes da família planejavam para ele. Langus respondeu que o conteúdo do exame não mudava nada a cada ano, mas Zack, limpando o ar, disse para Langus que não tinha ideia do que era o exame. Langus ficou chocado ao ver que o cara não sabia nada sobre o exame. Ele se perguntou se Zack estaria bem, já que não sabia o que tinha pela frente. Langus então decidiu gastar um tempo explicando pro nosso herói, mas justo quando ele ia começar, um bando de valentões apareceu e chamou Langus de insignificante. Zack não acreditou que alguém tinha a coragem de chamar Langus assim. O grupo era liderado por um cara chamado Rathen, que também era da Vila Oddscale. Rathen começou a zombar de Langus, perguntando por que ele estava ali se era um insignificante. Langus, sem entender a ofensa, respondeu que veio pra prova e tomou um grito de Rathen. Rathen disse que Langus era lixo e que ele nunca entraria na academia. Ele ainda se divertiu fazendo piada com Zack, lembrando que o pai dele era um dragão de imitação. Zack percebeu que Langus estava um arara, o moleque com o punho cerrado. Pelo visto, a família L-Dragon tinha uma hierarquia rígida comandada por um monarca. Os novatos eram chamados de dragões menores e os soldados comuns de dragões jovens. Os capitães eram considerados dragões adultos. No topo, os anciãos, a elite, conhecidos como dragões anciãos. Mas tinha ainda um nível na base que era tipo o lixo, e esses eram os dragões de imitação. Os dragões de imitação eram quem não conseguiu entrar no ninho ou não passou na academia. Langus queria provar que gente como ele não era falsa. Nesse momento, Zack decidiu entrar na conversa e perguntou a Rathen como ele sabia que Langus era lixo se ele nem tinha passado pela prova. Rathen ficou chocado com a intromissão de Zack e perguntou quem ele era. Zack respondeu que estava tranquilo, mas queria saber por que Rathen acreditava que Langus não entraria. Rathen disparou que Langus era fraco. Zack ficou chocado e logo retrucou que Langus era mais forte que ele e sua gangue de lixo. Aí o clima esquentou e Rathen questionou se Zack queria dizer que estavam abaixo de alguém como Langus. Mas antes de tudo explodir, um examinador apareceu avisando que a prova ia começar. Rathen, olhando pra Zeke, prometeu lembrar do rosto dele, com aquele desprezo de sempre. Zack, surpreso com a raiva do cara, se questionou por que a molecada era tão explosiva. Langus ficou também surpreso ao ouvir Zack falar isso, já que todos estavam na mesma faixa etária. Langus ainda comentou que qualquer um ficaria irritado sendo chamado de fraco. Zack perguntou se o exame era obrigatório, mas Langus explicou que dava pra desistir se sentisse que não era capaz. E isso deixou Zack chocado, mas só mostrou mais uma vez que ele não sabia de nada. Langus, percebendo o que se passava, sugeriu a Zack que desistisse antes que se machucasse, mas Zeke logo avisou que não tinha intenção de desistir. Langus ficou espantado com a confiança do Zeke, mesmo sem saber o que estava rolando no exame. Então Zeke sugeriu que se apressassem porque a prova estava para começar. Todos os candidatos estavam reunidos. O examinador se posicionou para explicar todos os detalhes do exame. Ele disse que tudo que precisavam fazer era deixar uma marca na pedra à sua frente, mas nenhuma arma, além das fornecidas pelos examinadores, era permitida. Para deixar as coisas mais interessantes, podiam usar as mãos nuas, desde que fizessem uma marca na pedra. O examinador revelou que todos tinham 3 tentativas, mas Zeke não achou isso difícil. Langus ficou apavorado e Zack se perguntou qual era a surpresa, já que só precisavam riscar a pedra. Ele esperava algo maluco, como a prova que tinham passado beber sangue de dragão. Mas com o que estava vendo, Zack ficou bem decepcionado. O examinador manda iniciar o exame. O primeiro candidato chega na rocha e dá um golpe com toda a força, quebrando a espada e fazendo um barulho ensurdecedor. Mesmo esbanjando força, não conseguiu deixar nenhuma marquinha na rocha. O garoto desaba no chão de dor e os examinadores perguntam se ele vai usar suas 2 tentativas restantes, mas ele tá tão acabado que só consegue balançar a cabeça. Eles consideram isso uma desistência e levam o menino embora. Zack percebe que Langus está agindo meio estranho e se pergunta por que se preocupa, já que o exame aparenta ser moleza. Ele decide perguntar a Langus sobre a rocha. Langus revela que a rocha se chama Pedra de Regeneração e que pode consertar qualquer arranhão pequeno em um instante. Ela também é capaz de refletir um impacto em 100 vezes se atacada bravamente. Zack conclui que a rocha é algo extraordinário. Langus menciona que é possível conseguir um arranhão se o poder da fonte etérea da pessoa for bem manuseado. Zack percebe que a prova é mais sobre controlar esse poder do que sobre as habilidades de luta do participante. Ele dá uma olhada nos outros candidatos e acha que muitos deles têm potencial para passar no exame. Percebe também que Rathen e seus amigos são fortes o suficiente para dar conta da prova. De onde está, ele escuta os candidatos se quebrando um após o outro, tentando marcar a rocha. Momentos depois, o examinador chama o número 315, que é o número de Zack. Langus vibra de preocupação e tenta convencer Zack a desistir, mas Zack o acalma, dizendo que tá de boa. Zack avança e assim que o examinador foca nele, sente uma pressão e uma aura vindo dele. O examinador pergunta qual arma ele vai usar e ele simplesmente responde que não precisa de nenhuma, pretende usar as mãos. O examinador ainda pergunta se ele não quer usar uma arma e Zack garante que seus punhos são suficientes. Os outros alunos começam a rir, falando que não tem como ele deixar um arranhão na rocha só com os punhos. Até Langus tá com a pulga atrás da orelha, achando
dizendo que Zack pode sair de lá sem os braços. Langus começa a se culpar, pensando se deveria ter tentado impedir Zack de participar. Como Zack já tomou sua decisão, o examinador libera ele para prosseguir. Zack analisa a rocha, percebendo que é um mineral que nunca tinha visto. Ele pensa que isso deve ter se formado há 1000 anos. Ele também saca que ainda há muita coisa que não sabe, mas decide deixar isso para depois. Zack se empolga, pronto para socar a rocha com todo o poder que consegue reunir. Ainda que isso deve ser o bastante para fazer o que deseja com a rocha. A técnica que ele escolhe é a técnica de combate do matador de dragões. Uma aura amarela brilhante aparece ao redor de seu corpo e braço enquanto bate na rocha. O impacto quebra a parte superior da rocha em 1000 pedaços, fazendo um barulhão e levantando uma nuvem de poeira. Todos ficam em choque, mas enquanto a galera fecha os olhos, o examinador tá ali, olhando como se tudo isso fosse só mais um dia no trabalho. Zack solta um suspiro de alívio, mas logo se dá conta de que a técnica foi um pouco pesada pra ele, ainda mais na idade que tem. Ele olha pra mão e nota que tá sangrando, e seu uniforme tá todo rasgado. Em vez de se achar o máximo por ter quebrado a pedra, Zack conclui que ainda precisa treinar mais. Os outros alunos ficam tipo, como ele fez isso? Enquanto isso, Retten tá vivendo sua treta, puto porque Zack esmigalhou a rocha. Langus tá de boca aberta, nunca imaginou que Zack seria o último cara a passar no exame. Até o examinador tá em choque, pensando que só alguém com 4 estrelas ou mais deveria ter quebrado aquela pedra. Como Zack é um filho ilegítimo, o examinador questiona se de algum jeito ele herdou algum poder da família. Ele percebe que já viu aquela técnica em algum outro lugar. Zack se aproxima do examinador e pergunta como ele se saiu. O examinador diz que ele passou e entrega uma garrafa com um líquido verde dentro. Zack pergunta sobre o que tem na garrafa, mas o examinador Júnior só olha pra ele com ódio e manda ele se afastar. Zack acha que a garrafa é uma recompensa por passar no teste. Ele vai até Langus, que elogia o desempenho do maluco. Zack aproveita pra perguntar sobre a garrafa e Langus explica que é uma poção de cura. Zack fica até confuso e Langus menciona que é uma poção de cura comum. Zack dá uma segunda olhada e acha que a substância não tem cara de veneno. Ele começa a achar que talvez essa poção seja, na verdade, um elixir. Um elixir, conforme ele lembra, é feito de materiais super raros, misturados com ervas de reinos ocultos. Além disso, núcleos de elixir puro de bestas divinas e fantasmagóricas são incluídos. Beber um elixir cura feridas instantaneamente e aumenta o éter de quem tomar. Porém, refiná-lo é um desafio, pois seus ingredientes são complicados de encontrar. É por isso que quase nunca aparece. Zack toma a poção de cura e, como esperado, seus braços rasgados voltam ao normal. Zack fica chocado e percebe que a poção é de fato um elixir. Langus não faz ideia do que é um elixir, mas acha que essas poções de cura esquisitas são muito mais eficientes que as das lojas. Enquanto isso, Zack tá em choque total, porque todos os ferimentos dele sumiram na hora. Mas então ele se dá conta de que não rolou aquela explosão de éter que sempre acontece quando ele toma um elixir. Langus elogia Zack dizendo que ele é realmente impressionante, mas Zack não tá acreditando. Ele dá uma olhada na garrafa e pensa que é só o melhor que os humanos conseguiram criar em 1000 anos. Langus lembra Zack que ele é bem forte, e Zack já menciona que quer ser o mais forte, então não tá surpreso. Logo, Retten e sua gangue de bullies se jogam para fazer o teste, e claro, todos eles passam. Zack não fica nem um pouco surpreso com isso, porque já tinha certeza de que eles iam passar. Aí finalmente chamam o candidato 414, e quem aparece? Langus. Enquanto desce as escadas, Zack percebe que Langus tá nervoso e dá aquele incentivo, dizendo que ele vai ficar tranquilo. Langus olha pra Zack e manda ele parar de elevar tanto a barra. Quando Langus chega no teste, ele pega uma espada e Zack fica se perguntando que estratégia é essa. Langus respira fundo e tenta golpear a rocha, mas claro, não faz nenhum arranhão e até cai. O examinador, como sempre, diz que ele ainda tem 2 tentativas. Langus levanta pra tentar de novo, mas o resultado é o mesmo, cai em lágrimas, pensando se vai falhar como os valentões falaram. Como esperado, Retten e sua turma já estão rindo dele, comentando que o cara do meio dragão sempre será só meio. Eles ainda o mandam desistir, lembrando que Zack tinha falado que alguém tão fraco quanto Langus é mais forte que ele. O examinador avisa Langus que ele tem mais uma tentativa e pergunta se ele quer tentar de novo. Langus começa a gaguejar e cai na escuridão total. De repente, a voz de Zack aparece na escuridão, perguntando o que Langus tá fazendo. Langus tá confuso e Zack sugere que ele use uma lança ao invés da espada. Langus ainda tá boiando nessa troca e Zack chega a dizer que tá falando sério. Zack dá uma bronca em Langus por usar uma arma que não é pra ele, e diz que não importa quantas vezes tente, não vai conseguir machucar a pedra com a espada. Retten e os amigos começam a rir de Zack, dizendo que Langus sempre usou espada desde pequeno e nunca pegou uma lança. Eles, é claro, acham que Langus vai continuar sendo o mesmo loser, mesmo que mude de arma. Zack pergunta pro examinador se pode trocar de armas no teste. O examinador diz que não tem problema em fazer isso. Zack dá um sorriso pro Langus e diz que ele pode usar a lança numa boa. Zack se coloca no clima de palestrante motivacional, perguntando se Langus tá pronto pra não sair como perdedor, mas Langus não tá. Langus se levanta e avisa que vai seguir a sugestão do Zack e tentar usar uma lança. O pai de Langus nunca teve a chance de entrar no ninho do dragão e sempre foi zoado. Ainda assim, ele nunca desistiu e sempre fez o melhor pro filho. Por tudo o que seu pai fez, Langus tá determinado a provar que não é falsidade. Ele lembra de Zack dizendo que sempre vai dar no mesmo
mesmo se ele continuar com a espada. Langus não conhece Zack há muito tempo, mas decide acreditar nele. Mas ele não tem ideia de como usar a lança e Zack só manda ele empurrar reto. Zack o incentiva a não ficar pensando demais, é só fazer. Langus sabe que é impossível para um novato da lança conseguir acertar a pedra e causar dano, mas ele nunca vai saber se não tentar. Mesmo sem conhecer Zack direito, ele escolhe confiar nele porque Zack acredita nele. Langus assume a posição e sente que a energia da fonte etérea circulando no corpo é diferente do que sentia com a espada. Langus vai com tudo e acerta a pedra. Uma onda de choque enorme faz Hatten e a gangue rirem, dizendo que não teve mudança apesar da troca de arma. Mais de perto, eles percebem que Langus realmente conseguiu. Eles ficam com a boca aberta e nem o examinador consegue acreditar que Langus furou a pedra com a lança. Zack tá todo orgulhoso e aplaude Langus. Langus não tá acreditando no que vê quando o examinador anota que ele passou no teste. Ele pergunta de novo para confirmar, mas Zack o abraça por trás, garantindo que deu certo. Com lágrimas e felicidade, Langus abraça Zack. Hatten e os amigos não querem acreditar que Langus passou, achando que foi só sorte. O examinador então grita que o teste acabou e que agora vem a cerimônia de entrada. Zack fica surpreso, não acredita que riscar a pedra foi o único teste que teriam que fazer. Langus avisa Zack que pode rolar outro exame depois que eles entrarem na academia. Zack pergunta o que devem fazer agora que passaram, e Langus revela que os chefes da família L Dragão vão aparecer para parabenizar os aprovados. Nesse momento, uma galera de homens parecendo cultivadores da aura surge à distância, indo em direção aos estudantes. Entre eles, um cara sombriamente chamou a atenção de Zack, que pergunta a Langus quem é. Langus fica em choque, não acreditando que Zack acabou de ofender o chefe da família. Zack não segura a língua e chama o chefe de cara feio, mas antes que ele complete, Langus tapa a boca dele. Langus tá quase em pânico, pedindo pro Zack não abrir a boca, e mesmo com toda a dificuldade do mundo, Zack decide calar a boca. Zack fica de olho nos caras que fazem parte da força do Dragão L. Impressionante mesmo é que tem uns caras bons, já que a maioria é nível 6 estrelas. Porém, o chefão da família, Bowser El Dragão, é um guerreirão de 8 estrelas, um verdadeiro monumento. Na época dele, existiam só uma porção de 8 estrelas no mundo, e Zack tá se perguntando quantos sobraram. Ele então pergunta a Langus como ele se sente. Langus já deixa bem claro que não suporta Bowser. E pra completar, ele não tá nem aí se o cara é pai dele ou não. Aí Bowser avança com uma aura de tirar o fôlego pra falar com os alunos. Ele fala umas poucas palavras pros estudantes, pedindo que se tornem a carne e o sangue do Eldritch. Só que essas palavras vêm com um peso tão pesado quanto sua aura, fazendo todos os alunos, menos Zack, começarem a tremer. Langus até reclama que tá difícil até pra respirar, mas Zack não sente nadinha da presença de Bowser. Tudo que ele sente em relação a Bowser é um ódio absurdo, mesmo sem saber o porquê. Depois de se dirigir aos alunos, Bowser dá as costas e sai. Aí outro ancião toma a frente, avisando que o chefe da casa espera grandes coisas dele. Esse cara também chama a atenção de Zack, que começa a se perguntar quem é o ancião de cabelo louro. Zack nota que a saída de Bowser aliviou um pouco a tensão, mas a galera ainda tá tensa. O examinador, sem perder tempo, avança. Ele revela que vão anunciar as atribuições dos dormitórios, e Zack quase cai da cadeira, achando que iam todo mundo pro mesmo lugar. Langus, o amigo prestativo, decide explicar, já que Zack tá completamente perdido. Ele esclarece que a academia tem 4 dormitórios, e cada um vai pra um desses, leste, oeste, norte e sul. Momentaneamente, Zack ouve seu nome e se levanta todo animado pra ir. Ele avisa seu novo amigo pra se cuidar, e os dois trocam umas poucas palavras antes da separação. Zack é mandado pro dormitório leste, e o garoto quase cai da cadeira ao ver o quanto tudo mudou em um milênio. Ele segue as instruções da nota pra achar seu quarto, preocupado que seu colega de quarto possa ficar pistola por ele estar chegando tarde, tudo por conta de ter se perdido. Ele finalmente chega à porta e, cheio de ânimo, abre a porta para se apresentar ao colega, mas o brilho nos olhos dele apaga instantaneamente quando ele dá de cara com quem é seu colega de quarto. Zack não acredita no que vê. O colega de quarto é nada menos que Langus, e ele já sente uma conexão inexplicável com o garoto. Langus, por sua vez, sorri e concorda, ainda comentando que já estava se sentindo meio solitário. Zack então pergunta se Langus não tem planos pro dia, e o garoto diz que não, porque o treinamento começa no dia seguinte e a galera foi orientada a descansar. Zack tá boiando nessa parada porque estava totally off durante a orientação. Ele sorri ao admitir isso, mas Langus acha que não é motivo de orgulho. Langus finge que nada disso foi falado e sugere que eles durmam um pouco, porque amanhã a merda do treino vai ser pesada. Parece que inicialmente Zack pensou em dar o fora da escola e sair em uma aventura, mas as paradas novas que viu desde que chegou chamaram sua atenção. Ele decide ficar só mais um pouco para aprender mais sobre o mundo depois de 1000 anos fora. Um mês depois, a molecada tá encarando um treinamento intenso com o tutor. Eles estão tentando dominar a respiração do dragão, que foi criada pelo 15 grau chefe de casa, L Dragon. O tutor explica que eles precisam dominar essa técnica para usar em qualquer situação. Ele circula pelo grupo de olho na molecada. Ele percebe que alguns já estão mandando bem, e uma delas é Lika, filhinha do chefão. Parece que ela já tá tão afiada que é classificada como uma segunda estrela.
mas ele tá mais interessado em Zack. Enquanto todo mundo tá se quebrando pra aprender, Zack tá carregando um bloco de pedra na cabeça e segurando 2 halteres com mais uns blocos de pedra. O tutor começa a sacar que Zack herdou o poder do chefão, só que ele se pergunta como o moleque tá dominando tudo isso sem nenhum professor por perto. O professor fica na dúvida, mas não chega a nenhuma conclusão. Enquanto isso, Zack reflete sobre como sua técnica de respiração, a respiração do Rei Dragão, foi adaptada e virou a respiração do dragão. Ele saca que essas técnicas são métodos de puxar éter do ar e jogar no corpo da pessoa, aumentando o éter. Só que o nível ideal depende do talento e da criatividade do usuário. Por isso, cada casa nobre refina seu próprio jeito e guarda a técnica a 7 chaves. Zack admite que a técnica é tranquila e fácil de aprender, só que ele acha que é totalmente inútil se só puder usar parado. Na real, a técnica dele permite que use éter enquanto tá se mexendo. Os efeitos da técnica são pesados, mas só alguns a herdaram por causa da dificuldade. Zack simplificou ela lá atrás, pra geral conseguir usar e fortalecer o clã, mas não imaginava que a parada evoluiria e ia sobreviver por mais 1 milênio. 1000 anos. Zack tá boquiaberto com isso e acha que deve ter outras técnicas marciais que também mudaram nesse tempo. Após o treino, a molecada dirige-se pro refeitório pra comer. Enquanto a galera se debulha em cima da comida, Zack tá lá devorando tudo numa boa. O protagonista percebe que Langos tá parecendo um zumbi esgotado e dá uma moral pra ele comer, porque ele não vai aguentar correr se não tiver energia. Langos, todo perdido, tem que perguntar pra Zack como ele consegue ter tanta energia enquanto a galera tá morta. Zack, com aquele sorrisinho de quem é o brabo, zomba de Langos, dizendo que ele é só um fraco. Ele ainda instiga Langos a se empanturrar de comida e a treinar como um macho. Enquanto faz esse show, Zack saca que algumas crianças que se acham os fodões estão devorando sua comida. Aí do nada aparece Laika, e Zack, super curioso e sem vergonha nenhuma, pergunta quem é ela. Langos quase morre engasgado com a comida ao ouvir isso e corre pra cochichar no ouvido de Zack. Ele explica que Lika é a filha do chefe e Zack, sem saber de nada, só comenta que tava boiando. Langos quase explode de nervoso, sussurrando que nem deveriam estar batendo papo com Laika. Zack olha pra Langos com uma cara de quem não tá nem aí e diz que ele também é filho do chefe, mesmo que seja o ilegítimo da história. Langos e Laika ficam chocados de queixo caído e Laika questiona se ele tá falando sério. Zack responde bem tranquilo que não tem motivo pra ficar mentindo. Aí Lika pergunta como ele ficou forte o suficiente pra quebrar uma pedra de regeneração só com as mãos. Laika tá realmente interessada, mas Zack só diz que é porque ele é só um cara legal. Zack percebe que Langos tá em transe e o chama de volta, pedindo pra ele comer. Laika se aproxima e pergunta se Zack não quer se juntar a ela. Zack fica perdido e Lika querendo que ele se torne seu capanga. Ela afirma que vai ser a apoiadora dele, já que ele é um filho ilegítimo e, claro, vai querer aliado. Laika quer que Zack a ajude a ser a próxima chefe e promete uma recompensa generosa quando chegar lá. Ela fala isso com uma voz doce, mas Zack responde na boa que não tá afim. Ao ouvir isso, Laika acha que Zack tem ambições de ser o chefe, então tá rejeitando. Enquanto Laika despeja suas ideias malucas, Zack olha pra ela e percebe que ela tá prestes a se transformar numa estrela de verdade, coisa que ele admira pra idade dela. Zack finalmente diz que ela é livre pra fazer o que quiser, já que ele não tá nessa de família. Laika fica em choque e insiste perguntando o que Zack realmente quer. Zack, irritado, crava a faca na mesa, deixando escapar uma pressão que faz até a mesa tremer, dizendo que ele não quer servir ninguém. Zack só quer ficar na dele porque, óbvio, ele é o forte da parada. A pressão que ele emana deixa Laika em choque total. Ela não consegue acreditar que a aura de Zack tá de fato intimidando ela. Zack continua de boa, mastigando sua comida, enquanto Langos tenta apaziguar a treta. De repente, Laika perde a paciência e ataca Zack pra um duelo. Zack, surpreso, mas não fugindo de um desafio, encara a situação. Em instantes, a fofoca sobre o duelo voa entre os alunos e todos correm pro campo. Enquanto Langos tá em pânico, Zack age como se tudo fosse um bagulho normal. Langos tenta lembrar ele que vai lutar com Laika, mas Zack apenas responde que não faz ideia de quem ela seja. Ele percebe que Langos também tá agindo como se estivesse pra morrer e pergunta o que tá pegando. Bem, gênio, isso porque você é filho do chefe, diz Langos. Zack pergunta o que Langos quer dele. Langos tenta dar uma explicada na situação. Ele avisa que Lika é filha de Bauza e que também tem sangue da casa Typhona, que é uma das paradas que apoiam Eldrigon. Langos ainda diz que Lika é uma gênio, porque domina todas as técnicas de esgrima da casa Typhona. Zack tá pensando na vida enquanto Langos avisa que só sabe que ela é filha de Bauza, mas não está por dentro. Zack começa a rir, achando que não saber traz uma adrenalina a toda a situação. Ele tá vendo isso como algo emocionante, enquanto Langos avisa que não tem chance contra Lika. Langos questiona por que ele aceitou o desafio, e Zack responde que era óbvio que esperavam isso dele. Zack foca em Lika, pensando que ela provavelmente tá mais pronta pra luta. Lika então dá um grito mandando Zack parar de papo furado, com a espada cravada no chão como uma verdadeira guerreira, perguntando se ele tá pronto pra aprender algumas boas maneiras. Com a adrenalina lá em cima, Langos sai da arena pra deixar os dois se enfrentarem. Langos fica gritando pra Zack ter cuidado enquanto sai correndo. Agora que estão só os dois, Zack pergunta a Laika qual é a
inspiração dela de querer lutar. Laika responde que quer ser a chefe da casa, e para isso ela precisa derrotar Zack e fazer dele seu subordinado. Zack fica chocado, pensando que ele não tem nada a ver com isso. Laika fica surpresa que Zack tá tão de boa e pergunta se ele não sabe da verdade sobre a família dele, já que é um filho ilegítimo. Zack ia explicar que sabia, mas Laika o corta. Laika diz que, incluindo Zack, tem 5 herdeiros disputando a vaga de próximo chefe, e Zack é o único que não tem sangue de uma das 4 grandes casas de Eldrigon. O ponto principal é que qualquer casa que produz o chefe significa que todos eles estão se esforçando para serem os melhores na academia e se alfinetando. Laika só quer saber de arranjar mais aliados. A explicação deixa Zack totalmente confuso, mas consegue sacar a ideia. Laika faz questão de que Zack saiba que ela tá lutando para garantir seu lugar e, sem perder tempo, parte pra cima dele. Ela tá determinada a derrotar Zack e tenta acertar Law com a espada, mas o maluco dá um passo para trás de repente. Zack desvia do golpe, mas o ataque da espada estilhaça o chão ao redor. Laika não vai desistir tão fácil e se levanta para atacar Zack novamente. Ela balança a espada freneticamente, despejando o poder na parada. Os espectadores ficam impressionados e elogiam a habilidade dela com a espada, mesmo que seja só uma de treino. Como se pudesse ouvir a galera torcendo, ela intensifica o ataque a Zack. Mas Zack, como se fosse um ninja, pula por toda a arena, esquivando-se de todos os golpes. A galera ali tá impressionada com a força da Laika. Como ela é filha do chefe, eles apostam que Laika vai acabar com essa luta rapidão. Porém, Laika tá ficando irritada, porque tudo que Zack faz é pular e desviar dos ataques. Zack tá se divertindo, desviando com facilidade dos golpes dela e forçando a garota a tentar ainda mais. Zack faz um comentário elogiando que Laika realmente é rápida e a técnica dela tá maneiríssima. Ele acrescenta que ela está indo melhor do que muitos guerreiros comuns de uma estrela. Laika, já cheia de raiva, grita pra Zack que ele deveria lutar em vez de ficar falando. Como é isso que Laika quer, Zack decide dar uma amostra da sua força. Zack desvia com tranquilidade de um golpe dela e num instante dá um soco na garota, bem no peito. O soco é tão potente que faz uma onda de dor percorrer o corpo dela, fazendo-a cuspir sangue. Laika cai no chão de joelhos, cheia de dor, e os outros estudantes ficam em choque. Com a dor apertando, Laika olha pra cima e pergunta a Zack por que não consegue acertá-lo, já que deveria ser melhor que ele. Zack admite que ela é mais rápida do que a maioria, mas revela que ainda é só uma guerreira de uma estrela. Laika retruca lembrando que ele também é uma estrela. Zack explica que consegue ler os movimentos dela por causa da respiração, do tremor dos músculos e até do movimento dos olhos. Além disso, ele tem muito mais experiência que ela. Zack diz isso com uma arrogância que só faz Laika se levantar de novo. Ela corre em direção a Zack novamente, espada em punho, pronta para mostrar quem é que manda. Mas mesmo com esse ataque surpresa, Zack desvia, pulando acrobaticamente. Isso deixa Laika numa posição vulnerável e Zack aproveita para socar lá direto na parede. Ela bate na parede e vai uma nuvem de poeira que cobre toda a área. Os espectadores ficam em choque, se perguntando se Laika realmente perdeu. Langus fica todo animado, corre de volta até a arena e elogia Zack, dizendo como ele é incrível. Mas Zack responde ao Langus que a luta ainda tá farpando. Zack tá impressionado que Laika tá aguentando o tranco do golpe. Quando a poeira se dissipa, Laika aparece lutando para se levantar, machucada, mas não tá pronta para desistir. Langus tenta avisá-la para parar, pois pode ficar pior para ela. Zack então manda Langus recuar porque as coisas vão esquentar e ele não vai se responsabilizar por nada. Zack já suspeitava e agora percebe que Laika atingiu 2 estrelas. Laika se levanta, envolta por uma aura brilhante. A galera logo nota que Laika agora tem 2 estrelas. O reino de 2 estrelas é aquele que permite projetar o verdadeiro poder da fonte. Nas artes marciais, essa projeção é basicamente o que chamam de aura. Laika parece muito mais forte agora e agradece a Zack por ter lá empurrado a alcançar 2 estrelas. Furiosa, ela corre em direção a Zack, pronta para cortar ele em pedaços. Sua espada deixa um rastro dourado de aura e Zack admite que ela ficou mais forte e rápida. Zack, brincando com ela, acaba subestimando e leva um corte no rosto. Laika percebe que Zack tá em choque e usa isso para se gabar de ser uma 2 estrelas. Ela garante para Zack que ele vai encarar as verdadeiras artes da grande espada do espírito do trovão. Zack, animado, tá ansioso para ver algo que não viu antes. Ele tá maluco para descobrir o que Laika tá preparando. Laika ativa sua técnica flash de trovão que acerta Zack antes dele conseguir reagir, deixando-o totalmente chocado. Zack admite que Laika é insana, mas não vê nenhum arrependimento nela, já que ele tá só sorrindo. Irritada, Laika ativa outra técnica, atingindo Zack e fazendo-o perceber que não tá aguentando o tranco. Enquanto tenta entender seu estado atual, os espectadores estão todos pirando. Eles nunca acharam que um guerreiro de uma estrela conseguisse dar conta de enfrentar a Laika. Zack percebe que os movimentos dela não mudaram tanto, mas a melhoria para 2 estrelas deu a ela um poder explosivo
explosivo. Zack tem que admitir que Laika tá indo muito bem e que está coberta de relâmpagos assim era impossível de ver 1000 anos atrás. Com a forma como Lika tá se movendo, Zack pensa em um contra-ataque, mas quer ver todo o poder dela antes. Enquanto isso, Lika tá pé da vida, enchendo o saco porque Zack ainda tá lá, todo sorridente mesmo na maior encrenca. Ela decide que vai tirar essa confiança dele de qualquer jeito. Ela parte pra cima dele com uma técnica tão mortal e rápida que Zack não consegue nem piscar. Zack só observa enquanto o ataque o atinge e bum, ele é jogado contra a parede, causando uma explosão que deixou todos os espectadores com o coração na mão. Quando a poeira baixa, lá está Zack de pé, com um sorrisão no rosto. Isso irrita Laika ainda mais e ela parte pra cima dele de novo com outro ataque elétrico pra tentar fazer ele cair. Langus corre pra tentar impedir essa merda, pedindo pra Laika parar, mas ela bate o pé e diz que Zack tá lá firme e forte. Ela insiste que não pode parar, senão vai dar uma de derrotada. Lika promete ser mais legal com Zack se ele se render e prometer lealdade a ela, mas o Zack só fica na dele, e dá pra ver que, mesmo não sendo um filho legítimo, o orgulho de L Dragão tá nele. Ela decide que vai dar o seu melhor pra acabar com essa luta. Ela ativa a arte da grande espada do espírito do trovão e parte pra cima dele. Zack fica paralisado, sem saber pra onde correr, e recebe toda a força do golpe. Ele grita de dor, sendo consumido por um monte de relâmpago. Quando a poeira baixa de novo, Zack desmorona no chão, desmaiado. Lika enfia a espada no chão, achando que a luta tinha acabado. Pra surpresa dela, ela escuta a voz de Zack lá atrás, dizendo que agora finalmente entendeu como as coisas funcionam. Lika se vira e a surpresa só aumenta. O corpo do Zack agora brilha e ele revela que pode usar a eletricidade. A Laika fica em choque pensando, que diabos, como esse cara consegue usar a eletricidade? Zack também fica surpreso, porque nem sabia que tipo de ser era ele. Ele se aproxima da Laika, cheio de orgulho, dizendo que na real não fazia ideia de como isso rolou, mas ele deixou ser atingido de propósito para estudar o poder da Laika, e antes que se bolar, conseguiu usar essa parada. Mesmo com essa explicação, Lika tá confusa, achando que isso não parece impossível. Zack só sabe que enquanto ela detonava ele tava usando a respiração do Rei Dragão durante o ataque, e a energia do relâmpago reagiu a isso. Isso fez ele acumular relâmpago, e rapidinho ele se viu controlando eletricidade. Zack comenta que pode não saber tudo, mas que a Laika tem um corpo diferenciado, já que a grande arte da espada é uma técnica familiar. Ele puxa assunto que talvez todo o clã dela tenha essa mesma constituição, e aprendeu uma baita lição, que a própria fonte de poder pode dar match com a eletricidade. Zack então manda que é tudo graças a Laika que ele virou 2 estrelas. Com essa confiança toda, ele lida que a luta ainda não acabou. Laika, querendo matar ele, balança a espada, mas Zack só sorri e ativa seus poderes elétricos. Zack então salta tão rápido que perde a noção de onde tá. Com o poder da fonte recebendo esse up elétrico, seus músculos e nervos ficam todos estimulados, dando luz verde para mais força. Zack pensa que isso é uma vantagem especial e conclui que em breve vai se acostumar. Enquanto isso, Langus só observa o caos de longe, tentando entender o que tá acontecendo. Langus logo nota que Zack tá desviando dos ataques da Laika com a maior facilidade. Lika tá frustrada, a ponto de perguntar se Zack tá tirando sarro dela, mas ele não, ele vê ela como uma ameaça de verdade. Laika balança a espada tentando pegá-lo de surpresa, mas Zack desvia e decide que é hora de acabar com essa parada. Zack comenta que para acabar a batalha vai criar uma nova técnica e se empolga. Laika fica com a pulga atrás da orelha e Zack confirma que é isso mesmo, ele vai inventar uma nova técnica. Isso deixa Laika em choque, questionando se Zack foi treinada em artes de combate secretas, mas ela não consegue imaginar de onde. Zack percebe que ela tá completamente perdida e aproveita para avançar em alta velocidade. Zack acerta Laika com sua nova técnica, as artes de matança de dragão, tempestade de trovão, mandando uma combinação surreal de raios nela. Com isso, Lika cai de joelhos e Zack dá aquele sorrisinho, dizendo que a partida acabou. Laika tá tão ferrada que não consegue nem ficar de pé e acaba colando no chão. Ela se arrasta em direção à espada, sem acreditar que perdeu, querendo superar os irmãos para se tornar a líder da casa. Enquanto se martiriza, Zack se aproxima, dizendo que na real ela foi uma força da natureza, dando uma luta das boas. Zack menciona que curte aprender coisas novas e não vê o tempo da luta como desperdício. Com aquele sorrisão, ele pergunta a Laika se elas vão ter outra chance de lutar. Na real, ele quer fazer outro duelo no futuro, mas enquanto isso, Laika só tá lá, horrorizada e em choque. Algumas horas depois, Bowser, o pai da Laika, tá numa masmorra eliminando monstros como se fossem formiguinhas. Usando só uma das artes de combate dragão, ele acaba com uma horda de monstros como quem come pipoca. Enquanto faz isso, o mensageiro entra e traz novidades sobre a filha. O mensageiro avisa que Laika subiu pra 2 estrelas, mas Bowser não dá a mínima. Ele tenta explicar que isso é uma baita conquista pra idade dela, que com isso pode chegar a 5 estrelas antes de se formar. Bowser corta o papinho, dizendo que talento não vale nada se não é usado. Ele manda o mensageiro voltar só quando tiver mais notícias de quando ela realmente usar o novo poder. Nesse momento, o mensageiro avisa Bowser que Lika acabou de perder uma luta, e Bowser deduz que ela deve ter enfrentado algum sênior. Porém, o mensageiro revela que quem derrotou Lika foi nada menos que seu filho ilegítimo, Zack. Bowser se lembra de Zack, principalmente por causa da mãe dele. Ele reconhece que a mãe de Zack tinha talento,
mas também sabe que ela já tinha batido as botas muito antes do garoto nascer. Isso deixa Bowser se perguntando como o moleque conseguiu as habilidades para derrotar uma 2 estrelas. O mensageiro menciona que a parte legal da situação é que Zack alcançou 2 estrelas por conta própria. Ele não teve ninguém para dar aquele help, mas foi firme e forte. Aí Bowser decide que chegou a hora de começar o primeiro teste. O mensageiro fica chocado e tenta avisar Bowser que é cedo demais, mas Bowser não tá nem aí. Ele afirma que a morte chega para todo mundo e só os fortes merecem sobreviver. Bowser declara que quem não passar no primeiro teste é totalmente inútil e não merece futuro. O mensageiro não tem escolha e vai cumprir as ordens do chefe. E aí Bowser manda uma ordem ainda mais chocante, pedindo pro mensageiro convocar Freya. Ele até pergunta de novo e Bowser confirma, comentando que quer que Freya supervisione o teste, já que Zack é uma criança interessante. O mensageiro reconhece a ordem e sai, mas logo Bowser deixa escapar sua empolgação para ver o que Zack tem na manga. Mais tarde, Zack e os outros alunos estão no campo de treinamento seguindo as instruções do professor. Porém, Zack tá fazendo suas próprias paradas, carregando pedras que pesam 5 vezes mais que ele. Ele tá focado na técnica de respiração, enquanto a galerinha tá praticando o sopro do dragão. Essa técnica de respiração é simples para ele, e ele torce para que as crianças consigam aprender também. Langus logo nota que a rotina de Zack tá diferente e pergunta se ele não quer treinar com eles. Zack, um tanto confuso, não entende o que Langus está perguntando, e Langus menciona o treino de arte de combate dragão. Zack calmamente solta que já aprendeu, deixando Langus surpreso. Langus contesta porque eles acabaram de ensinar isso e não dá pra ele já ter dominado. Aí Zack resolve dar umas lições sobre o seu fluxo de éter e quão desequilibrado isso é. Zack solta a pedra que estava carregando e se vira pra Langus. Langus faz isso e Zack acerta ele por trás, passando energia etérea da boa. Zack avisa Langus que o que ele tá sentindo é a canalização certa. Langus logo sente a diferença e agradece a Zack pela ajuda. É aí que Langus percebe que Zack realmente mandou bem na parada, porém Zack tá puto por Langus ter duvidado dele. Langus tenta esclarecer que ele não entendeu Zack. Ele menciona que nunca foi ensinado por ninguém além do pai, por isso sempre precisou se esforçar. Só que Zack já tem força suficiente para vencer Laika sem problema. Langus acha que as artes de combate do dragão são só um tédio pra Zack, mas Zack responde que nem é isso. Zack comenta que a estabilidade da técnica é bem impressionante. Basicamente, as artes de combate do dragão eram menosprezadas, com os filhos achando que eram super complicadas. Mesmo sendo complexas, é uma arte de combate poderosa que junta várias formas de luta. Além disso, Zack acaba de ganhar uma nova forma graças à sua luta com Laika. A técnica que usou para vencer o dragão é a forma final, e ele tá curioso para ver como ela foi refinada. Então, Zack decide que é hora de voltar ao treinamento físico, porque não tem mais nada para aprender com as artes de combate do dragão. De repente, Langus faz um pedido estranho e pergunta se Zack poderia treiná-lo. Langus fala que quer se tornar realmente forte, mesmo que a missão seja bem difícil. Surpreendentemente, Zack está afim, porque vê Langus como alguém que pode aprender. Langus tá ali comemorando a vitória dele quando uma voz conhecida surge atrás, pedindo para Zack treinar lá também. A voz é da Laika, e mesmo parecendo tímida, não consegue deixar de reconhecer que Zack é bom o suficiente para ter lá vencido. Laika fala que Zack é um craque e admite que seu orgulho foi pro espaço durante a luta. Zack fica surpreso com o pedido inesperado, e Laika acrescenta que ela também quer ser mais forte, para superar os irmãos e até Zack. Laika deixa de lado o ego e pede a Zack para ensiná-la a ser mais forte. Zack demora um pouco para responder, deixando Laika em pânico. Curtiu? Comenta a próxima parte nos comentários. Além disso, não esquece de se inscrever, ativar o sino e deixar aquele like. Valeu por assistir e até a próxima!